Às vezes já passou 7 meses, aconteceu alguma situação, estão sempre à procura de um culpado. Pois. Então o culpado foi o prestador de serviço. Serviço. E que não faz nenhum sentido, né? É que não faz nenhum mesmo. Avaliar as condições de salubridade. Até na igreja, imagina o que é que os fatores de risco ocupacionais. Onde é que eu saio? Onde é que eu saio da emergência? Mas o fator intrínseco das pessoas, do cuidar, desde a coisa mais simples, que é um agendamento. É. Que difícil. Olá, trabalhadores seguros, como é que vocês estão? Mais uma vez, estamos aqui para mais um episódio do podcast Trabalhador Seguro. E hoje vamos estar aqui a falar sobre inovações e desafios para a medicina do trabalho, assim como a saúde ocupacional. E nada melhor que termos aqui como convidados os experts para nos falar deste tema. Que temos aqui João Pinheiro, que é um gestor de serviços de saúde ocupacional e dessa gestão. E também aqui Dr. Jorge Chendo, médico do trabalho, o CEO da QETA, para nos falar daqui um bocadinho daquilo que são os desafios, inovações dentro daquilo que é a nossa atividade diária enquanto médico do trabalho, o que é a nossa atividade diária, desafios enquanto um gestor de serviços de saúde ocupacional. Por norma, eu começo sempre a dizer o que é que vos levou a fazer o que vocês fazem e que fazem bem. Por que ser médico do trabalho? Por que ser um gestor de serviços de saúde ocupacional? Assim, de forma bem resumida, só para nós começarmos. Começo pelo mais novo. Olha, eu não sabia que eu era o mais novo. Então vamos começar pelo mais novo. Vai pelo mais novo. Muito bem. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que a gente debateu alguns temas, principalmente medicina do trabalho, tem uma importância muito grande. Angola, de uns anos para cá, tem mudado esse panorama de medicina do trabalho, tem se falado mais, tem se tido mais ações, e isso tem apresentado algum retorno, não só para as empresas em si, mas também para o trabalhador. Então, acho que isso é um papo que a gente deve ter todos os dias. Sempre. Né? O que me levou a ser um gestor? Eu ainda me considero uma pessoa que eu estou num aprendizado, né? Apesar de eu já ter um pouquinho de estrada, eu tenho 12 anos de Angola e 12 anos que eu faço isso especificamente, como gerir sistemas de saúde, mas o que me levou é a minha primária formação. Eu venho de uma formação desde de técnico de enfermagem, evoluindo, fazendo a universidade, me especializando, fazendo um mestrado, tudo na área de administração de saúde e na área de gestão, e de uns anos para cá acabei me direcionando especificamente para a medicina do trabalho. Porque eu acho que a medicina do trabalho tem um âmbito investigativo muito interessante e um cuidar que ainda não é tão valorizado quanto as outras profissões de especialidade, como o cardiologista, o cirurgião, o neurologista, né? E a medicina do trabalho ela tem um cuidado tão delicado, tão sutil, no ambiente de saúde das pessoas. E bem multidisciplinar. Muito, muito. E é exatamente isso que compõe uma pesquisa científica muito interessante, que é ter um médico do trabalho, um técnico de HSE, um gestor, um consultor, o próprio paciente em si, e tudo aquilo que a gente descobre depois dessa avaliação médica e que a gente pode trazer de benefícios, que a gente vai acabar falando um pouquinho disso mais na frente, para cuidar bem da saúde desse trabalhador. Doutor Jorge. Bem-vindo. Bem, eu digo sempre que não fui eu que escolhi a medicina do trabalho, foi a medicina do trabalho que me escolheu. Porque no início a minha paixão sempre foi cardiologia e cirurgia plástica. Estava firme que faria uma dessas duas especialidades. Até que um belo dia surge alguém a dizer que um determinado banco precisava de médicos. Primeiro houve um ato que eu fiz a uma senhora que chegou descompensada, ela veio em consulta e eu já tinha terminado. Na altura estava numa clínica em Viana e já tinha terminado o turno e estava na conversa lá com os administrativos e o colega que rendeu-me não queria atender a senhora. E lá a secretária diz, olha, eu vou perguntar ao Dr. Xendo se ele pode atender, mas já não está no turno dele, acredito que não vai aceitar. E lá, olha, falou comigo tranquilamente, eu atendi a senhora e tal.
E a senhora ficou marcada. Ou seja, as filhas da senhora gravaram isso na mente, que 2 semanas depois foram à clínica procurar aquele médico que isso, na cabeça delas, salvou a mãe, não é? Ok. Mas foi um atendimento. Sim. E lá elas dizem, olha, é um banco que precisa de médico. Até aquele momento eu nunca tinha ouvido falar de medicina do trabalho. E na minha cabeça foi, banco precisa de médico? Acho que os senhores devem estar a gozar comigo. Isso. E elas foram insistindo, tá ok. Olha, fui para a entrevista e na verdade foi, lá está, conforme digo, foi a medicina do trabalho que me escolheu. Fui para a entrevista, falei sobre aspectos gerais, medicina clínica geral como um todo, e depois veio o tema da medicina do trabalho. E saí dali com a pulga atrás da orelha. Espera aí, num banco onde tem pessoas saudáveis e vamos aplicar medicina, comecei a ficar muito interessado, porque eu sempre gostei de pessoas. Sempre gostei de ver, participar na evolução das pessoas, no bem-estar, plantar harmonia. Ok, então trabalhar com pessoas saudáveis vai ser um desafio interessante. Então foi assim que surgiu a medicina do trabalho. Depois de ter entrado, foi uma paixão assim sem volta. Foi sem volta. Tem esse É o problema. universo. Entendeu? Tem esse problema de não volta. Não, então foi assim, tem volta aí. Cada dia que passa, apaixono mais pela medicina do trabalho. Eu digo sempre que eu respiro medicina do trabalho. Olho para um local, já estou a avaliar as condições de salubridade. Até na igreja, imagina o que é que os fatores de risco ocupacionais. Onde é que eu saio? Onde é que eu os saio da emergência? Exatamente. Mas é que o pensamento mesmo acaba por ser É assim. né? isso, então. Yeah. Daí foi eu me respirar, na verdade. Não. Eu não podia, se tivesse a oportunidade de voltar a escolher uma especialidade, escolheria a medicina do trabalho. Yeah. É assim, agora vamos começar aqui por aquilo que é o nosso tema, né? E vamos, entre desafios e inovações, vamos estar aqui a ver desafios. E eu pergunto aos dois, da vossa experiência na prática, em termos de gestão de serviços de saúde, qual foi a maior ou o maior desafio que o João já teve? O maior desafio que eu tive, Eu acredito que são vários. e eu ainda continuo Mas o que tendo, mais impactou, o que... eu acho que o mais impactante, eu acho, desde quando eu comecei até agora, chama-se recursos humanos. É o maior dos problemas. Né? A doença em si, a atividade em si, as avaliações em si, isso cabe ao médico do trabalho examinar, descobrir, investigar e direcionar o tratamento. E você está doente, você dá um remédio, tudo se resolve teoricamente, mas a grande maioria se resolve. Mas o fator intrínseco das pessoas, do cuidado, desde a coisa mais simples, que é um agendamento. Que dificuldade. Né? Como é difícil você classificar, e assim, o médico já me entrega uma classificação da doença feita, eu já sei qual é o tipo de exame que esse trabalhador tem que fazer previamente. Obviamente, se tiver alguma coisa complementar depois, isso aí o médico vai avaliar e solicita ou não, mas às vezes num ato muito simples, que é a questão do agendamento, erra-se. Dados do paciente, são coisas sensíveis. Porque se eu tenho um paciente que eu cadastro como mulher e ele é homem, na hora de fazer um exame qualquer, muitos dos exames eu uso o perfil biológico dessa pessoa para poder fazer a medição. Já sai errado. Já é o primeiro problema. Você precisa corrigir. Então, assim, o recurso humano hoje ele é muito sensível e não é só falta de formação. Também tem a falta do próprio interesse das pessoas. Hoje o meu desafio, todos os dias. Hoje de manhã eu tive esse problema. Eu abro o sistema com muita frequência para poder olhar se está tudo correndo bem, se está tudo nos seus prazos. E aí eu identifico vários gaps que são de falha humana. Porque tem coisa que a gente não consegue automatizar. E como é que seria para si, em termos assim, de expectativa, ou de... Como é que nós podemos ultrapassar essas questões? Acho que é simples. Acho que todo mundo se treina, né? Todo mundo se molda. E eu acho que uma boa formação, e não precisa ser uma universidade para fazer certas coisas, você pode fazer um bom curso técnico e o próprio interesse do aluno. Porque o profissional, não basta ele simplesmente receber a matéria, ler e tirar uma nota para ter o certificado. Ele precisa entender o que ele está fazendo, precisa gostar do que ele está fazendo. Tem outras coisas que a gente sabe que Angola tem alguma dificuldade, e eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu vivo aqui há muitos anos. Angola tem uma dificuldade que as pessoas querem um emprego. Elas precisam do salário. E eu entendo isso.
Eu acho que isso é super normal dentro do ambiente que a gente vive hoje, eu vou dizer até a nível mundial, né? Tem muitos países que estão muito bem, obviamente, mas países como o nosso, por exemplo, tem alguma dificuldade. Então, a pessoa quer o salário, mas ele não tem a aptidão de executar. E no ramo que a gente trabalha é muito sensível, a saúde é muito sensível. Exatamente. Qualquer erro mínimo, né, a gente pode levar um diagnóstico ruim, falar do trabalho, vamos afastar um trabalhador desnecessariamente. Né? Eu tenho outros problemas em relação à audiometria, muitas vezes, porque o técnico faz a audiometria, a gente vê que a clínica do trabalhador não condiz com o resultado do exame. Isso e muitas das vezes é porque não houve essa atenção mesmo ao fazer o procedimento. Explicar, né? Eu digo sempre, na minha experiência com a equipa, eu estou sempre a dizer algo aos colegas. Independentemente, nós estamos todos estamos todos pelo salário, pelo emprego. Claro, isso é necessário. Mas que eu digo sempre à minha equipa, é muito importante nós fazermos as coisas com empatia, mas fazer também com entrega. Nós temos que vestir a camisola daquilo que nós estamos a fazer. Se nós não fizermos isso, não nos vestirmos, não nos entregarmos, independentemente da motivação do salário ou não, mas eu digo sempre às vezes a eles, olha, atendam como se tu é que fosses aquela pessoa que está ali a ser atendida. Como é que tu gostarias de ser atendida? Isso. Então atende desta forma, como se fosse para ti, não importa o que tu tens. É difícil, às vezes, é difícil, porque principalmente na nossa dinâmica ultimamente, de coisas meio sociais e tudo mais, mas ainda assim temos que fazer mesmo um grande esforço para isso. É curioso que eu uso alguma coisa muito parecida assim para motivar um pouco a minha equipe, né? Mas a gente também precisa não só motivar, precisa puxar a orelha de vez em quando. Tem que ser correto, tem que ser justo, mas também você tem que, não é só ensinar, você tem que cobrar que aquilo seja certo. E eu costumo dizer muito para eles, cuide disso como se fosse meu. Não, como se fosse meu. Okay. Talvez você não goste das suas coisas, mas eu adoro a minha. Então cuide como se fosse minha, por favor. Então, funciona, a equipe funciona bem, mas a gente tem... É muita gente que você atende, são pessoas diferentes, são formas diferentes de abordar. Voltando à questão da própria audiometria, né? Se eu não oriento bem a pessoa, olha, você vai fazer assim, assim, ele também não sabe como responder ao estímulo que a gente deu dentro do equipamento. Sim, eu também tenho dito, queres bons resultados, mesmo enquanto empregador ou gestor, queres bons resultados, capacita primeiro. Tem que ser. Para depois também exigir. Tem que ser. Sim. Tem que ser a formação. Jorge, em termos assim... Experiências. Bem, eu na verdade... O que é que já viveste assim? Porque o médico do trabalho, eu digo que vive experiências todos os dias, desafios todos os dias. Eu estou em medicina do trabalho desde 2012. Passam aí 13 anos. Sim, 13 anos a respirar medicina do trabalho. Então, os principais desafios, o primeiro foi a integração numa organização onde não havia medicina do trabalho criada. Primeiro, fazer perceber a entidade empregadora da importância da medicina do trabalho e dizer o que é a medicina do trabalho e as pessoas terem consciência disso. Porque, como temos estado a dizer sempre, até a doutora Sol também diz isso quase sempre, que o empregador vê para a medicina do trabalho como um custo. Sim. E não como um investimento, não é? Sim. Que é que vai garantir a saúde do trabalhador e que automaticamente vai lhe tornar mais produtivo e, consequentemente, tem mais lucros ou os objetivos atingidos nos tempos definidos. Então, o primeiro desafio foi, de um lado, fazer a literacia, trazer a literacia do que é a medicina do trabalho, a importância. E naquela altura, a legislação não era tão específica. Claro que já havia... Estava tímida, né? Exatamente, estava tímida. E havia coisas que nós dizíamos, mas isso não está escrito. Isso é a tua opinião, não é o que está na legislação. Então, houve esse desafio muito grande. E o outro foi dos acessos, que nisso tive que rodar quase todas as províncias de Angola. E aí há outros desafios, que são os desafios culturais. Sim. Como é que vai chegar no indivíduo que não está doente a dizer que eu tenho que te avaliar? E na cabeça dele... É algo cultural, nós não temos hábito Exatamente. de ir só assim, um médico... Para fazer as consultas de rotina. Imagina... Só vamos quando estamos a precisar, estamos aflitos. Agora imagina numa localidade
onde nem sequer tem acesso a médicos de forma em tempo real e dizes que vou ter que avaliar e ele na cabeça dele já sabe, ok, esse médico está aqui, vai avaliar, está a procurar alguma doença e se eu tiver uma Para doença, terei justificar eu despedido. perder E aí o serei emprego. despedido, Sim. exatamente. Isso Então, até hoje. até hoje. Agora imagina Até numa hoje. zona que não tem acesso à informação. Foi um desafio muito grande. E depois, a implementação em si. A implementação em si, trabalhar, falou de capital humano e muito bem, trabalhar com capital humano, dizer que existem limites, que não podem ter acesso a determinadas informações. Sim. Isso tem sido um desafio muito grande. E isso nas vestes do médico de uma organização. Agora, falando de médicos prestadores para outras organizações, também há desafios muito grandes que é Muito. com os clientes, não é? Que vêm. Sim. Existem clientes que chegam e já dizem o tipo de exames Sim, que querem o que é que ele fazer, quer. que não tem base nenhuma, não tem Sim. uma avaliação. Ele já é o de risco. médico. Já é o médico. Já diz, olha, Já para o fez nosso a avaliação trabalhador, de risco. eu só quero glicemia, não, teste de diabetes, paludismo e tu dizes o que é paludismo? Qual é o... Correlação. A relação Sim. do paludismo com a medicina do trabalho, ou seja, com a função que o indivíduo vai exercer. Então, o maior desafio foi e tem sido até agora é a literacia. agora. Até agora é fazer as pessoas perceberem por que é que devem realizar os exames de medicina do trabalho, por que é que devemos promover os assuntos relacionados à saúde ocupacional, a cultura de segurança nas organizações. Esse tem sido um desafio grande. E acrescentando aí, espero não cortar, acrescentando aí a dizer também ao outro desafio daquele cliente ou das empresas que só querem o certificado. Então ele Também já tem vem com esse. essa exigência, Sim. olha, eu quero uma cotação, mas só com o certificado. Ele até nem quer saber se vai consultar o trabalhador, se vai fazer exames, ele nem quer nada Eu já tive disso. empresas que nos procurou e falou assim, só precisa me emitir o atestado Sim. e Ele o só quer trabalhador não vai cumprir, lá. ele só quer cumprir com a burocracia legal. Só. É o que não faz Isto é sentido. também um desafio muito grande. Muito grande também. Isso melhorou bastante. Sim. Sempre. Isso melhorou bastante desde que você iniciou. E eu acho que todo mundo que iniciou na medicina ocupacional nesse período teve um trabalho muito maior do que tem hoje. Sim. Era muito verdade. Sem dúvida. Mas muito disso que você falou ainda permanece até hoje. Sim, porque também temos, porque também é assim, nós há uns anos atrás eu também tenho mais ou menos a mesma estrada que o Jorge e tive as mesmas dificuldades que o Jorge. Eu já estava até alocada numa instituição que já exercia esta medicina do trabalho, mas ainda não daquela forma que realmente ela é. Então também foi um desafio e tem sido um desafio até hoje. Mas o que acontece é que há uns anos atrás isso era visto como obrigatoriedade mais no setor petrolífero, é que tinham essas exigências. Então, agora, por acaso, a legislação não era tão clara como é agora. Então, isso até, pronto, adiantando um bocadinho, faz parte até das inovações que também vamos tendo agora, que é a melhoria dessas legislações, que faz com que também essa exigência já saia também do setor petrolífero, mineiro, já vai... Mas ainda assim é um desafio. É um desafio. E vou te falar, tem muitas empresas que até hoje não fazem. E não estão preocupadas. Claro, a gente sabe que tem muita dificuldade, é um país grande, né? Muito ramo de trabalho diferente, para pouca gente para fiscalizar. Sim. Né? Quando é que surge uma fiscalização maior? Ou nas grandes empresas, ou quando surge algo muito gritante, que houve um acidente, uma morte, enfim, uma perda muito grande, que aí que as investigações iniciam. Mas mesmo assim ainda é tímido. Mas se melhorou muito de um tempo para cá. E eu realmente fico muito satisfeito porque, vou falar até de menos tempo, de 5 anos para trás, a gente... Era isso, era obrigatoriedade, eu vou fazer porque tem que fazer, eu já vou... o meu exame é esse, quer fazer, não quer. E se você não fizesse, vinha outra empresa e fazia. Sim, fazia. Né? E aí isso deu uma certa credibilidade para o serviço de medicina ocupacional. Hoje a gente tem muito mais médicos, hoje a gente tem um órgão mais direcionado à fiscalização e certificação. Né? Hoje a gente tem mais técnicos, melhores técnicos, né? Isso ajudou bastante. Eu ainda hoje eu digo, e pronto, nós aqui, eu digo sempre que um dos objetivos aqui desse projeto, desse podcast, também é mostrarmos, não aqui fazermos só aqui pintar um quadro bonitinho, mas também mostrar a realidade que é. E um dos desafios também que eu vejo
nós estamos a crescer. Hoje já estamos mais ou menos em torno de 150 médicos do trabalho em Angola. Muito bom. É bom, embora uma boa parte desse número estão alocados em 2 instituições, então ainda precisamos de mais. Mas a mim me preocupa muito e eu vejo ainda isto como um desafio e que eu digo, enquanto temos aqui um Jorge, que até é um médico do trabalho, em que até vai ao campo, que respira a medicina do trabalho, que entrega-se, que veste a camisola, eu digo que temos a responsabilidade, cada vez mais, de também chamar a responsabilidade dos colegas, porque estamos a crescer, sim, de médicos de trabalho, mas estamos a crescer com alguma falta de rigor de alguns colegas. E eu, às vezes, eu passo sempre, estou sempre a falar isso, porque temos ainda colegas que eu, às vezes, digo, estão a fazer determinados procedimentos que acaba por também não desvalorizar o serviço, desvalorizar a classe, a especialidade, e acaba por incentivar as instituições a somente mesmo pedir, olha, eu só quero pagar pelo certificado. E isto por quê? Porque ainda há também um grupo de colegas, mesmo especialistas, que não se dão este valor. Então, a mim também eu vejo isso um desafio também da grande, que temos que mudar esse quadro. Eu acho que isso vai levar um pouco de tempo, Sim, mas sim. vai mudar, Mas com temos que ir. certeza. Mas tem que ter quem implemente, né? Sim, Tem que sim. ter quem comece. Mas o que eu tenho visto de um tempo para cá também, pegando um pouco do gancho do que você está dizendo, muito médico, e eu posso falar por ter tido alguns assim na minha equipe, não estão mais hoje, mas muitos médicos estavam ali pelo dinheiro. Sim. Eu também trabalho, que eu preciso de dinheiro, eu tenho conta para pagar. Lá no Brasil a gente chama, tem boleto, tem muito boleto para pagar. Não é fácil, né? Todos nós temos. Sim, sim. Mas o que garante a minha credibilidade no mercado é o que eu faço. Sim. E como eu faço. E com rigor. E assim, claro, você tem que ter bom senso, você tem que ter jogo de cintura, até para você finalizar um processo bem finalizado e dar um bom desfecho clínico para um trabalhador. Mas você tem que seguir minimamente aquilo que a sua ética permite e o que a lei te diz para fazer. E óbvio, a gente hoje não pode ir lá na internet olhar assim, olha, ChatGPT, me diz aí qual é o risco ocupacional de um trabalhador XYZ. E ele vai dizer, então eu acho que eu vou fazer esse exame. Cara, nós temos um profissional que estudou para isso, que não estudou pouco, que entende do processo, entende do corpo humano, consegue associar o risco profissional com a atividade que o trabalhador faz, mapeia-se isso tudo no mapa de risco e é a partir disso que a gente vai trabalhar. Hoje poucas empresas querem fazer um mapa de risco. Sim, e depois lá está. Algumas até fazem um mapa de risco, mas depois há aquela a troca do local de trabalho, não é? Pronto. Quando o indivíduo fez a admissão ou quando fez o exame, era um administrativo... É o técnico polivalente. Exatamente. Sim. Faz tudo. Faz tudo. E de repente já está numa outra área. Então, a avaliação a qual foi submetido em função dos riscos ocupacionais já não é a mesma, já não vale, porque já está exposto a outros fatores de risco. Totalmente diferente. Tem isso. E outra é termos acesso a esses documentos, ao PPRA, ao PGR, e depois não conhecermos a natureza do local de trabalho onde está exposto aquele colaborador, não é? Sim. Avaliação local, né? Exatamente. E durante a consulta até podemos perguntar o que é que tu fazes? Eu falo muito de administrativos, mas pronto, eu sou pintor. Ok, pode ser um pintor que está a pintar num local aberto, né? Um muro aberto, ou um pintor que está num tanque, né? Ou, Está pendurado num prédio, exatamente. Então, apesar de ser pintor, a diferença é grande. A diferença é muito grande. São todos pintores, mas ok, o pintor onde é que exerce essa função? Né? Eu também dou sempre o exemplo do médico. Posso ser médica. Sim. Se eu ficar só a olhar, porque não é a função, é médico, mas eu posso ser médica que estou só num consultório. Exatamente. Posso ser uma médica que sou cirurgiã. Exato. O risco que eu estou, a exposição que eu tenho de ter picada da agulha, tudo é maior que aquele que só está ali. Exatamente. Então é muito importante mesmo, às vezes, saber ou conhecer mesmo. Sim, porque até posso ser um médico cirurgião e não necessariamente não estou a exercer a cirurgia. Mas claro. vou achar que vai fazer exames com aqueles fatores ali de risco. E isso então, também fica aqui uma deixa para os colegas que quando forem avaliar o trabalhador, não só basear-se no que está escrito no descritivo funcional, mas perguntar mesmo ao trabalhador
Para além da função, o que é que fazes? Sim, Qual é a sim, tua sim. função? Sou carpinteiro, o que é que fazes? Qual é o teu dia a Sim, sim, dia? sim, Onde é que sim, sim, trabalhas? sim. Muito É importante. É importante muito fazermos importante. Isso é medicina investigativa. Sim, 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 sim. Você não precisa ser um policial para isso, mas você está perguntando porque você vai entender o ambiente que ele está. Exatamente. E até explica mesmo ao trabalhador que eu preciso dessas informações porque é com base nisso que vamos avaliar e tal. E o resultado dessa avaliação não será para ser demitido se encontrarmos uma anomalia, vamos encaminhar para a especialidade X e depois de X tempo retornas. Então, fazer essa sensibilização, vamos chamar de sensibilização, essa conversa Sim, aberta com o sim, trabalhador. sim. Né? E agora eu pergunto aqui, Jorge, na tua prática, e tu estás mais no setor de construção, Construção civil, de construção isso, yeah. civil, qual tem sido o teu desafio em relação a doenças ocupacionais? Olha, antes de responder diretamente, gostava de, apesar de estar assim, numa empresa de construção civil, é uma empresa que tem diferentes tipos de Sim. obras. Tem estradas, edifícios, pontes, centrais de betão, centrais hidroelétricas, ciclos combinados. Então, aqui os Daqui a pouco fatores também de já és risco... um engenheiro de construção civil, né? Eu- Já estás a falar a minha linguagem... que foi. Não, eu chego numa obra, já sei, olha essa laje, tem X metros, precisamos de guarda-corpos, um andaime, aqui. É verdade. Eu olho, chego Mas numa daí a obra... importância também que o médico trabalhe para o Exatamente. campo. Sim. Chegas numa obra, por exemplo, e pensa, o andaime não está bem fixado. Olha, falta a peça X aqui. Aqui os tapumes. Dá essas tecnologias, tapumes, guarda-corpos, cintas, gruas. Então, ou seja, a exposição de risco é variada. É variada e no início foi um desafio muito grande. Quando falamos dos desafios, esqueci-me de dizer sobre essa parte. Durante algum tempo eu pensei, mas é mesmo isso que eu quero da minha vida, será? Estar aqui a andar quilómetros de estrada, subir escadas, ir... Então, mas hoje por hoje vejo que valeu muito a pena. O olhar que eu tenho para os trabalhadores e para todos os locais de trabalho já é muito diferente. Em termos de doenças ocupacionais, tendo em conta a natureza da instituição de trabalho, a maior parte que aparece são lesões musculoesqueléticas relacionadas ao trabalho, Ok. em primeiro lugar, e depois vem também algumas, fazem parte das lesões musculoesqueléticas, não é? Dessas temos principalmente as lombalgias, depois o outro é por causa da exposição ao cimento e a poeiras, também temos tido alguns casos de problemas respiratórios e algumas dermatites de contacto que vão surgindo. Qual foi o teu maior desafio, assim, em termos de gerir alguma situação de doença? Olha, tem sido vários, mas dentre esses todos, o marcante foi de um acidente de trabalho gravíssimo que só não foi a óbito, porque eu digo sempre que aquele trabalhador, Deus nem sequer o protegeu, Deus entrou. E é um acidente que eu levo de uma outra organização, não na organização onde eu trabalho, mas tive que participar diretamente porque eu era o médico que estava na altura na região. Mas é um acidente que é uma lição muito grande. Vamos aqui analisar vários aspectos. É um indivíduo que é condutor manobrador. Ele, por insistência do seu encarregado, sai da máquina, estava da motoniveladora, e vai ajudar o pedreiro. E nisso passa por baixo de uma grua que tinha um balde de betão. Aquele balde de betão carregado de betão. Estavam a fazer numa betonagem, numa laje. Então passa por baixo daquela grua e o balde desprende-se. Vai por cima dele. O indivíduo ficou reduzido assim, em meio metro. Não morreu. Foi um politraumatizado daqueles. E por causa da região onde estava o estaleiro, a população toda, e toda a gente se conhece, a população veio com katanas, gasolina para queimar. Exatamente. O desafio foi estabilizar aquele paciente no local, que a equipe de resposta foi muito rápida. E olha aqui, quem fez a primeira assistência é o enfermeiro do trabalho. Esse enfermeiro, por acaso, puxei para o meu time, tenho até hoje. Assim, eu tenho um time de experts em enfermagem de trabalho. Eu tenho 4 enfermeiros que são brutais. Eles fazem ciência, fazem enfermagem de trabalho de verdade. Estabilizou tem que haver, tem que haver. Sim, eu dispenso porque eles têm muito partilhado. Têm muito que partilhar.
Porque há muitos casos que até chegar a uma unidade hospitalar ou até o médico chegar, o enfermeiro, o trabalho já fez o trabalho, já estabilizou e já salvou aquela vida. Esse caso foi muito desafiador, porque então estabilizou-se o indivíduo, levou-se para um hospital público, depois teve que ser evacuado para Luanda, chegou em coma. É um indivíduo que teve múltiplas fraturas na bacia, na coluna, nos membros inferiores. É um politraumatizado no verdadeiro sentido da Eu palavra. digo, quando não é porque chegado o teu dia, quando Deus não diz, ainda não é a tua hora, pode acontecer tudo, pode passar um caminhão em cima de ti. sim, aquilo é mesmo um milagre. Imagina um balde de betão, mais de 500 quilos, muito mais. Pronto. Então o desafio foi primeiro focar na recuperação desse indivíduo que ficou em coma durante uma semana, depois foi recuperando. Infelizmente, até hoje, isso aconteceu há uns 6 anos atrás, mas até hoje ainda passa por cirurgias, mas já voltou a trabalhar. O indivíduo bom. anda. Claro que bom. nunca mais irá desempenhar a mesma função. Sim. Então o desafio maior foi fazer a gestão emocional dos familiares, e os familiares estavam totalmente revoltados com a organização, né? Depois, eu tinha que ver aquele trabalhador, eu não gosto muito de chamar sinistrado, mas pronto, não deixar de ser um sinistrado, né? Sim. Tinha que olhar o sinistrado todos os dias, era a única pessoa que tinha acesso àquele doente. Então, criei um vínculo muito forte com este doente, que passou a ser como um membro da minha família. Eu, todos os dias que chegasse aqui, disse, mas será que está vivo? Então, era uma carga emocional muito grande, e depois ter que se fortificar para falar com os familiares. Depois disso, eu me tornei psicólogo do indivíduo, irmão mais velho, padrinho dos Mas tu fizeste um filhos. dia de trabalho, hein? Exatamente. Então você bem preparado. Então, nós, durante a formação, nós Yeah, yeah. tivemos uma cadeira de psicologia do trabalho, Olha, porque vale é muito a pena. obrigatório, É. sim, porque é obrigatório, médico de trabalho Faz todo sentido, tem que né? fazer também sim. psicologia de trabalho, sim. É. Condição que você viveu, um risco de vida, um risco de morte do próprio paciente em si, do Exatamente. trabalhador, Sim. da equipe. Da equipe. Sim, Porque você contou, o pessoal chega lá, quer te botar fogo, quer que estava exatamente. sentou com a katana. É. É uma dificuldade muito grande. Sim. Muito. E assim, hoje o Luanda é muito fácil trabalhar. Sim. Província é outro nível. Exatamente. E esse Exatamente. caso veio de uma província. Sim. De uma província mais a norte mesmo do país. Então, e depois depois de ter tido a primeira alta, ficou numa casa de passagem onde ficam os sinistrados. E todos os dias eu saía do meu local de trabalho, no final do expediente, tinha que ver o indivíduo. Porque se não fosse, ele chorava. Não tinha pessoas aqui a acompanhar. É expatriado? Não, é angolano, Era angolano. mas só que de uma outra província. Ok. Sim. Ah, ele estava aqui em, Estava aqui em Luanda. Luanda. Sim, estava aqui em Luanda em tratamento. Isso. Sim, o acidente aconteceu fora de Luanda. Então foi um dos casos mais marcantes, que é viver aquela experiência, sofrer com o trabalhador, sofrer com os familiares, sofrer. E depois vem outra parte. Como é que sucedeu este acidente? Não é? Aí vamos entrar nos aspectos de gente de segurança. Segurança. Passa para a questão, então. Então, vamos começar pelo básico, literacia. Se houvesse literacia, se explicassem a todos os trabalhadores que não podem circular por baixo de uma zona que tem com risco de queda de... Sim, né? acidente visível, né? Exatamente. O Então, risco é grande. tinha que haver primeiro literacia a todos os trabalhadores, que esta zona, sempre que tiver carga suspensa, não podem circular nesta zona. Depois, outra falha de segurança. Não tinha... A zona não estava isolada, não estava para evitar a passagem da circulação de trabalhadores. Desvio de função, né? A sua função é condutor manobrador, mas teve que ir fazer outra função que não é competência dele. Sim. Exatamente. Tem este ponto. A verificação em si das cintas com que o balde de betão, né? Quem fez essa verificação, onde é que está anotado o tipo de cinta? Será que são cintas que eram ideais para o peso? Porque um balde desprender, houve uma falha humana grande, um erro humano muito grande. Uma sequência de erros. Né? Uma sequência de erros, exatamente. Então, aqui eu digo sempre que este caso foi uma enciclopédia de medicina do trabalho para mim. Que até hoje eu tiro lições, assim, muitas lições. Vou tirando, sempre que paro para analisar, eu estou numa situação que me remete àquele caso, é um aprendizado novo. Imagino. Então, esse foi, assim, dos mais marcantes. João, em relação assim um caso que lhe marcou muito, de que foi assim um desafio gerir, e no teu caso eu vou questionar
qual foi o teu maior desafio que até hoje, por exemplo, te marcou, mas gerir no aspecto gestor, né? Com algum cliente ou com alguma empresa ou com algum gestor ou líder de top que te desafiou mesmo bastante? Esses desafios a gente tem quase todos os dias e um pouco do que a gente vive, a gente já acabou de comentar aqui, não diretamente com o acidente em si, com a vida de uma pessoa, mas com o processo de como chegar a isso. E usando bem o que você disse, o meu maior desafio, em uma determinada situação, um determinado diretor de uma empresa me solicitou alguns exames, algumas avaliações, e a gente sempre manda um técnico, esse é um médico, para fazer uma avaliação do local, para vários aspectos. Primeiro, que muitas empresas querem que a gente faça um exame dentro da própria empresa. Então, a empresa tem que criar as condições, né, para que a gente possa lá montar todo o equipamento e desenvolver o processo como se deve. E essa empresa, primeiro, ela não queria dar os ambientes que a gente precisava, que era o mínimo para se fazer o exame lá. E aí começou o conflito, porque o diretor de lá com o diretor de cá, que é o meu chefe, começaram nessa discussão. Não, o meu chefe disse que tem que fazer o que o cliente quer. E o cliente está pedindo uma coisa que eu não posso fazer. Então, gerir isso foi muito difícil, porque isso acaba gerando um conflito. Eu não posso dizer simplesmente que o dono da empresa está errado, né? Eu tenho que tentar mostrar para ele que aquilo não vai funcionar bem e vai repercutir mal. Imagina, você não atender 400 pessoas, obviamente um volume diário, né? Mas 400 pessoas, onde você vai ter 30, 40 pessoas por dia, numa única sala. É impossível. Como é que eu vou fazer consulta? Não tem privacidade, tem ruído, não posso fazer. E era uma fábrica, eu precisava fazer audiometria em quase todo mundo. Não tinha lugar para fazer um eletrocardiograma, porque a grande maioria tem mais de 45 anos. Então, assim, explicar tudo isso levou 15 dias. E nesses 15 dias eu fui bem penalizado, mas assim, a escolha minha foi fazer o que eu achava que era certo. Não porque era da minha cabeça, porque era o mínimo que se tinha que fazer. Exatamente. É aquilo que a lei diz, é aquilo que o bom senso falava também. E no final das contas... fazer também, não é? A arte do bem fazer. Eu digo o seguinte, eu hoje, se eu fizer uma coisa errada, repercute, eu e qualquer um de nós, né? Repercute muito rápido. Muito. E eu só tenho o meu nome. Sim. Além do meu nome, eu sou estrangeiro. Eu sou o primeiro a ir embora daqui. Então, assim, eu tenho mais um motivo. Eu sou residente fiscal, eu tenho cartão de residente, tudo. Mas é mais um motivo para eu tomar meus cuidados, né? Porque eu escolhi Angola para viver. Isso aqui é minha terra. Eu não tenho casa mais no Brasil. Quando eu vou, eu fico na casa da minha sogra, na casa de alguém, na casa de amigos, no hotel. Minha casa está alugada. Então, eu escolhi isso aqui para viver porque eu gosto do país, eu gosto das pessoas, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer aqui. Muito. Em todos os âmbitos. O meu é saúde, né? E eu acho que a gente ainda está engatinhando muito, apesar de ter grandes hospitais, grandes isso, grandes aquilo, a gente não tem aquele fator que a gente falou lá atrás, que é o recurso humano. A gente precisa formar essas pessoas. Então, assim, eu optei por fazer o que eu achava que era certo e a minha decisão foi essa. Eu fiquei ali quase demitido. Mas, por fim, entenderam que eu estava correto, que aquilo ia trazer um problema. E a gente tem um outro problema em algumas fábricas aqui, que são os sindicatos. E neste sentido, o sindicato me ajudou. Ok. O sindicato me protegeu, porque o sindicato falou, é impossível fazer exames aqui. Pronto, acabou a conversa. Pronto. Não teve mais discussão a partir daí. Mas é muito difícil gerir isso. E nesse caso, é difícil gerir as pessoas. Porque as pessoas simplesmente querem o documento, estão preocupados se o trabalhador tem uma privacidade, se ele tem uma doença ou se ele não tem. Ninguém está preocupado com isso. Outro desafio também, e às vezes digo, no papel de médico do trabalho, tem que haver aqui um equilíbrio de dizer, eu tenho que defender os interesses do meu empregador, tenho que defender os interesses do trabalhador. Mas e a ética? Onde é que fica? Mas eu digo sempre, quando há situações do gênero, eu digo sempre, temos sempre que olhar naquilo que é ética, aquilo que é o correto, aquilo que é, independentemente se o interesse não é que tirar partido. E mesmo durante a formação falou-se também disso. Não pode nem tirar partido e dizer, não, eu só vou defender o trabalhador, não, eu só vou defender o empregador, não. Mas temos que colocar sempre mesmo a ética e aquilo que é correto. Eu normalmente digo sempre, tudo aquilo que eu faço, eu procuro fazer bem porque está lá o meu nome e eu vou ter que saber defender.
Se tiver Exato. tiver que responder. Exato. Eu tive Exatamente. um Vai desafio responder. e vou responder. É. Eu tive um desafio que me marcou muito e que eu tive que também estar ali no meio da discussão entre cliente, empregador e tudo mais, de um trabalhador. E aí está, a medicina do trabalho, eu digo que tem desafio todos os santos Todos os dias. dias. Todos os dias. E por isso é quando Um vejo pior que o pessoas outro. a dizer, e para os médicos que têm trabalho, têm pouco trabalho. Nunca, sai, não nunca, sabe nada. nunca, nunca, Não nunca. tem. Eu tive um desafio assim, e que foi um bocadinho como o João disse, quer dizer, estava ali a querer defender algo em que quase todos estão contra a tua posição e que tu, há um momento que tu és a única que tens aquela posição e que tu achas que é aquilo que tu queres ter, mas pronto, depois acaba sempre, depois, eu digo sempre, na vida, tirando a morte, há sempre solução para tudo. Sim, sem dúvida. Mas aquilo marcou-me muito, muito, muito de dizer, e aquilo eu dou sempre às vezes o exemplo, às vezes até a equipa e a própria organização, o quão importante é mesmo nós também seguirmos aquilo que é correto, aquilo que é ético. Era um trabalhador que desembarcou, é do setor petrolífero, desembarcou da plataforma porque teve um acidente e teve uma fratura. Ele foi assistido, teve que levar gesso, ele com gesso, com o braço ali engessado, teve até que fazer a cirurgia. E 3 dias depois, houve uma situação na plataforma Pediu para em embarcar. que o único engenheiro, a única pessoa que poderia fazer aquela alteração daquela peça, ou montar aquela peça, só existia 2 na empresa. Um estava lá longe, em Londres, e tinha este. Então, claro, precisavam de voltar a embarcar aquele trabalhador. E aquilo ele teve um desembarque. Normalmente, para o setor petrolífero, todo desembarque ou todo embarque tem um registro. E quando um trabalhador desembarca por uma questão de saúde, o sistema fica ali um registro que ele, para voltar, ele tem que ter um certificado ou uma informação do médico de trabalho que ele pode retornar. Se é aquilo, não coisa. Então, precisavam deste papel. E aí está, doutora Solange, precisamos de embarcar. Como é que eu vou embarcar? Eu vou passar um papel a dizer que o Jorge ou o João estão aptos para ir, quer dizer, vai embarcar para a plataforma com gesso e ele vai fazer como qualquer coisa. Não, mas ele vai orientar, nós vamos também, vai estar alguém que vai... mas eu não posso assinar esse atestado, não posso. E veio assim... todo mundo para cima, o universo né? todo para cima. Veio o universo todo para cima. E aquilo foi mesmo super, super desafiante. Nesse dia de sair tarde do serviço, porque estavam ali mesmo quase que a exigir. E eu tive que chegar assim ao ponto de dizer, assim, façam o que tiverem que fazer, mas não sou eu que vou fazer. Há outras opções, há outros médicos, mas eu enquanto Solange, eu não vou fazer, porque... nós não podemos sempre pensar que o pior inimigo é o improviso. O pior inimigo do acidente ou da chatice é o improviso. Então, eu não vou dizer que vai, e vou meter na cabeça que vai correr tudo bem. Não, mas só vai ficar lá mesmo um dia, para a coisa vai... ainda compor, né? Mas até mesmo nos segundinhos pode aparecer lá alguém, ou mesmo nas próprias operações, ela ao embarcar, que médico é esse que autorizou ele a embarcar. Então aquilo já foi há alguns anos, mas marcou mesmo muito, 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 mas também ao mesmo tempo serviu para existir também depois um certo respeito naquilo que eu faço. E isso é muito importante, nós nos posicionarmos de forma mesmo o que diz a ética. Isso é muito importante. Se você está embasado cientificamente, né, eticamente, claro, como eu digo, tudo tem maneiras, tem jogo de cintura, mas tem coisa que não tem como. Como é que eu vou embarcar um cara que está com o braço quebrado, visivelmente quebrado, com gesso, para fazer uma atividade que eu precisa usar o braço? Tudo aquilo que eu faço, eu tenho que saber defender. Eu sou ser humano, nós temos também erros, também falhamos. E mesmo quando há algumas falhas, eu não vou dizer que sempre fui a perfeita, mas já tive situações, mas que eu também defendi. Que também assumo, não, olha, aqui falhei aqui, mas eu estou ali, estou assumindo. Seja o bom ou o mau, tem que estar ali a assumir. Mas quanto mais nós pudermos evitar fazer o errado,
temos mesmo que Temos que evitar. evitar. E Porque você- a medicina do trabalho, a saúde ocupacional tem muito disso. E as pessoas pensam que o médico do trabalho é só mesmo para dizer Só assinar apto, o não papel. é só assinar papel. Mas a medicina do trabalho envolve desde legislação, quer dizer, nós vamos parar no Tribunal do Trabalho se tiver que Sim, parar, nós temos a exatamente. IGT Várias vezes. a nos cobrar de várias Ministério do coisas. Trabalho, enfim. É uma série de coisas. Então, a responsabilidade é muito grande. Então, eu estou sempre a dizer, vamos fazer de forma mesmo com rigor, porque eu até mesmo na minha equipe, eu digo sempre, se atendeu, o trabalhador não quer fazer um determinado ato e que ele tem que fazer, não quer fazer. É assim, escreve no claro, processo. escreve, e além e disso, ela quando assina. pega num Vê, termo também de exatamente. recusa, manda assinar. Exatamente. E às vezes, mas a Solange, mas já não sei quais, mas ele não quer, não quer. Não, mas não. deixa tudo aqui Deixa escrito. Tu nunca sabes Exato. o dia da Como é que você manhã. se defende? Quando Claro. depois ele vai Quem vai chegar e vai provar que de dizer facto assim, foi ele que como disse é que que vai não provar? queria. É isso mesmo. Então, isto eu sempre bati muito nisso. E houve situações que hoje a equipa, tudo por nada, não, isto aqui não vamos fazer, isto aqui. Porque já tivemos situações também desagradáveis, né? Por conta disto, às vezes estamos a confiar, não, eu vou confiar, o João até já conheço, vou confiar. Mas amanhã Não dá dá. para o torto, até mesmo, eu às vezes digo até mesmo esse cliente que está a exigir, que quer, olha, assim, só mesmo para ele embarcar é rápido. Se acontecer alguma coisa lá de errado, Não, ele vai ser não o é primeiro a te Claro. culpar. Ele é o médico, ele é a médica. O outro desafio Pois. também que eu digo sempre que temos enquanto médico de trabalho e enquanto também gestor de saúde ocupacional as pessoas pensam, as empresas acham que quando nós emitimos um certificado e dizer que ele está apto para aquele certificado tem validade de 1 ano, acham que durante esse 1 ano não pode acontecer nada com o trabalhador. doente, Olha, isso Não que eu fica queria tocar nesse ponto também. Às vezes já É. passou 7 meses, aconteceu alguma situação, estão sempre à procura de um culpado. Pois. Então o culpado foi o prestador de serviço. Serviço. E que não faz nenhum sentido. Né? É que não faz nenhum mesmo. E outro desafio grande está relacionado aos exames periódicos, ou seja, as inaptidões que surgem de um exame periódico. O indivíduo que já está há X tempo na organização e no exame periódico há critério de inaptidão. E emites o atestado, comunicas e lá vem um capital humano. Mas porquê que ele está inapto? Não pode. Porquê que não fica um apto condicionado? Sabe das palpites? Sim, sim. Por que não é apto condicionado? Se até aqui o doutor está a dizer que ele não pode trabalhar em altura, não pode X, mas está inapto porque... Essa é a função do Exatamente. Sim. Então, mas eu já trabalho há X tempo, não sinto nada, ok, mas o senhor está com os níveis de glicemia muito altos ou hipertenso e não tem seguimento de um cardiologista. Até ter a avaliação do cardiologista, ele está inapto. Ou seja, inapto dependendo da função que ele exerce, claro. Né? Claro. E uma inaptidão temporária para aquela função. E isso cria um tema. Primeiro que estamos num país endêmico, não é? Da hipertensão Sim. e diabetes. E as inaptidões por hipertensão arterial têm sido Hey. um tema, um senhor tema. uma discussão. É uma discussão muito grande. Porque a primeira coisa- Isso dá um estudo. Sim, Dá. Eu comecei a escrever, eu e os meninos da Liga Académica de Saúde do Trabalho, estamos a escrever um dos artigos está relacionado a isso, a hipertensão no local de trabalho e a resistência às inaptidões. Primeiro começa por parte do trabalhador, eu não sinto nada. Então vou já aqui para uma mulher, vocês também têm que me contactar que eu vou também fazer parte. Porque eu também estou a fazer a mesma coisa. Mas, ok, olha, perfeito, então vamos lá. Vamos fundir. Concatenar, Vamos Porque fundir. tem Sim, sido, sim. pelo Vamos menos fundir. a minha experiência, é o nosso dia a É dia. o dia a dia. Mas é onde todo mundo. Hipertensão. Hipertensão é para todo mundo. Sim, e Mas depois eu, repara, mas eu digo, eu digo, o maior desafio nesta hipertensão que nós vamos tendo é um único, muito simples, só que difícil de nós controlarmos ele, é o incumprimento terapêutico. sim. E nós, infelizmente, é cultural nós não cumprirmos com terapêutica. Sim, nós, porque as pessoas- porque depois também não aceitam. Exatamente, Depois temos é. os colegas naturopatas, Naturopatas, exatamente. Yeah. tem os cura para chás tudo e que tem cura para Olha, tudo. eu recentemente me descobri hipertenso. E eu posso Está a cumprir? Calma. exercícios físicos que tem que fazer. Eu nunca deixei há anos. Faz eu vou à pádel, academia, faz eu pádel. jogo, eu corro. Ok, colega. Eu tenho uma atividade física bem intensa, inclusive. Perfeito. Se você pegar meu relógio, você vai marcar 800 calorias todos os dias que eu perco. Boa. Então, eu tenho uma atividade física muito intensa. A médico que me avaliou falou, olha, eu acho que a sua hipertensão é estresse. Eu vivi um momento de estresse, mas isso já tem 6 meses, o estresse eu acho que não acabou, porque eu continuo tomando remédio. Mas, enfim, eu descobri por acaso, né?
Eu tenho um problema assim, todos os equipamentos que eu compro eu testo. Se eu comprei um eletrocardiograma, eu faço um eletro em mim. Porque eu me conheço. Eu sei que se tem um problema ali, ou é um problema de saúde, ou é um problema de equipamento. Pois. E por acaso eu comprei um tensiômetro novo, uma leva de tensiômetro, vamos testar isso aqui. Olha a tensão alta. Peguei o segundo alto, peguei o terceiro alto, falei, opa, Já não é dos Calma aí. equipamentos. tem alguma coisa errada. Alguma coisa aqui. E aí procurei o médico, fiz um eco, no eco não tem nada e tal, mas estava hipertenso e ele dizia que, ele diz ainda que a hipertensão pode ser proveniente de estresse, Sim, do volume sim, de sim. trabalho. O que eu Tem uma concordo relação, também. Sim, É. o estresse tem uma relação também. Mas Sim, o que eu quero dizer é que é uma doença silenciosa, eu não sentia nada, Sim, absolutamente sim. nada. E, teoricamente, eu não tenho um histórico, então não tinha por que eu imaginar que eu fosse hipertenso. Aí vem um problema. Se a gente, hoje, a grande população que a gente tem de trabalhadores que não tem acesso à saúde, às vezes o primeiro acesso é o médico É o do médico do trabalho. trabalho, exatamente. Sim. Quando descobre, ele está hipertenso, às vezes uma hipertensão já numa fase bem avançada. Né? Muitos dos próprios colegas médicos não avaliam como se deve. Ah, está hipertenso, controla a tensão. Mas aí o cara não caminha, né? E nem sempre As medidas precisa. gerais, o estilo de vida em Sim. si. E nem Ah. sempre você precisa encaminhar para um cardiologista, Sim, encaminha para Programa um de- médico de sim, família, sim, enfim, sim, para alguém sim. que vai cuidar desse trabalhador. Claro, está mais grave, está uma coisa mais Sim. fora do normal, encaminha para o especialista, mas encaminha alguém para tratar. Né? Pois. E depois fazer esse cara cumprir. É. E dentro da empresa, isso é um pouco difícil de fazer, porque você lá não tem um departamento que vai acompanhar essas pessoas. E não só, e tem muitas empresas, quando tu dás às vezes também alguma informação, olha, esse trabalhador precisa de mais atenção e coisas já pronto, já é motivo às vezes de pá, está aqui, Eu tenho uma empresa que Yeah. ela já vai ter que ser motivo de lhe afastar, porque vai Eu tenho trazer empresa que ela- problemas. Eu tenho Temos empresa que ela fez também- assim, ó, tira as recomendações do ASO, que agora é Sim. o atestado Sim, de aptidão da aptidão laboral. laboral. Sim. Tira, eu não quero, porque a gente não consegue fazer esse trabalhador cumprir a orientação e a gente passa por fiscalização, por auditoria. Não posso tirar. E aí? Eu não posso tirar, lamento, mas não tiro. Não pode. Entendeu? Não pode, claro que não pode, porque aquela orientação é para ele saber o que ele precisa cuidar. Né? E depois, para além da hipertensão, agora também temos um grande desafio que está cada vez mais a crescer. Quer dizer, a nível mundial já vem crescendo muito. E nós aqui, em Angola, estamos a ver esse crescimento também agora de forma também preocupante. Que já também, como eu às vezes até chamo, as inovações das doenças. Das doenças. As doenças do Fórum Fórum Homem. Psicossocial. Exatamente. Sim. Muito. Nós estamos a ter, não sei qual a experiência do Jorge, mesmo do João, em termos de gestor, como é que tem sido também o retorno de alguns clientes ou de algum, enquanto prestador, né? Mas estamos a ter um número crescente A gente, você tocou do num tema fórum do muito setor sensível, coisa que é mental. bem interessante. Sim. E no ramo petrolífero eu tenho observado uma crescente maior. Talvez até pela forma de identificar. Sim. Quando a gente pega um pessoal do petróleo, a gente tem algumas especificações que você vai mais a fundo Sim, do que sim, de sim. uma Do que de construção, outros, de um restaurante, enfim. Apesar da gente fazer diferentes termos. Mas a gente tem visto isso crescente realmente. Eu, recentemente, agora, o nosso médico embargou um paciente de embarcar porque ela tem um problema psicológico, ela toma medicamento, não está em cumprimento, não tem um relatório do psiquiatra Então, ou não pode. do psicólogo. Ele não deixou embarcar e essa paciente me causou um problemão, que isso foi até a autogestão da empresa, enfim. Por fim, acabou que ela desistiu do tratamento e também o exame ficou inconclusivo. Né? Mas é para você ver o seguinte, hoje as pessoas vivem numa pressão muito maior. Muito. Pressão por várias coisas, por falta de dinheiro, por família, por doença. Nós E estamos uma boa ficando parte mais até mesmo doentes. extralaboral, né? Uma pressão extralaboral. Sim. Mas você imagina o cara ficar confinado 28 dias, 30 dias dentro de uma plataforma. Eu não conseguiria. Né? Minha cabeça não ia dar. E não acho que é uma coisa comum. O dinheiro é ótimo, mas tem as consequências. Mas a gente tem notificado isso com alguma frequência. E falando, e aí até puxando um gancho até para novas tecnologias, as novas tecnologias estão nos ajudando muito a identificar isso. Né? Ou seja, através de aplicação de formulário, até da própria inteligência artificial, a gente consegue mapear melhor isso, não só a doença mental, né, como as outras doenças comuns, mas a doença mental está chamando muita atenção e parece até que virou moda, né? Domingo, um prédio ali em frente, o candando, passando de manhã,
Fui tomar um café, um monte de polícia. Aí eu tenho um amigo que mora no prédio. Falei, rapaz, aconteceu alguma coisa no seu prédio? Falei, o que aconteceu? Teve um suicídio. Uma pessoa, um menino, um jovem, suicidou. Então, assim, é um nível de coisas que a gente ainda não tem controle. Para os trabalhadores, eu não vivenciei ainda, mas a gente já vivenciou e tem vivenciado um trabalhador com algum distúrbio mental, de alguma forma ou de algum grau diferente. E hoje a gente tem implementado alguns programas, na verdade a gente está até num programa piloto para acompanhar essas pessoas e entender como é que a gente pode cuidar e ajudar esse trabalhador. Eu, na verdade, ia tocar nesse ponto dos programas que é importante, principalmente para médicos que atuam numa organização, como é o nosso caso, de criarmos programas de promoção da saúde e direcionados para todas as doenças que podem cometer aqueles trabalhadores. E dentre essas, as doenças de foro mental não podem ser ignoradas. Não, de maneira alguma. De maneira nenhuma. Porque há muitos trabalhadores que aparecem com um quadro hipertensivo ou um quadro pré-diabético ou diabético, que na verdade o que está na origem é o seu... São os problemas do foro psicológico que estão a desencadear essa subida da pressão arterial. Sim. E depois, durante a consulta, daí a necessidade também de ouvir os doentes, aliás, os trabalhadores nesse caso, estamos a falar de pessoas saudáveis, não é? Trabalhadores. Não queremos eles doentes. Exatamente, é. A necessidade de ouvir o trabalhador com ouvidos de ouvir. Exato. E eu vejo em alguns prestadores de serviço, algumas organizações, que até eles quantificam o tempo de consulta. Ok, a consulta de medicina do trabalho são 15 minutos. Ok, pá, mas em 15 minutos como é que eu vou ouvir a história do trabalhador? Eu preciso ouvir, eu tenho que conhecer aquele trabalhador. Em 15 minutos eu não consigo ver se ele precisa de um apoio psicológico, por exemplo. Então, eu preciso ouvir a história dele, a sua história ocupacional, a sua história extralaboral e todos os outros aspectos Contexto para que familiar, possa, né? exatamente, Tem para que eu muita possa coisa. conhecer o trabalhador num todo, de forma holística. Por isso é que eu digo digo- sempre, medicina do trabalho humanizada Sim. tem sido um mantra, é sobre pessoas. Sim, eu digo também, é assim, eu particularmente já tive esse treino de definir assim, dizer, olha, quanto tempo leva para fazer um exame, quanto tempo... Sim. Mas num sentido, para eu ter uma ideia do tempo de espera, porque eu também não quero que o trabalhador vá para lá às Claro, 6h30 claro. E saia, vai sair às claro. 13 horas. Eu, normalmente, aqui Então, não uma é... pessoa, tive que fazer esse treino de ter uma média para eu Sim. também ficar, às vezes, atenta em termos de gestora, né? Certo. De dizer, não, este trabalhador já está aqui há 2 horas, não pode, o que é que se passa? Alguma coisa Certo. que está a falhar. E, normalmente, eu consigo identificar assim. Mas, eu tenho trabalhadores, muitas vezes, que eu sou capaz de ficar quase 1 hora. Às vezes, até a enfermeira vai lá bater, A assim, ver se tá um tudo olhar, bem, está né? tudo bem. Mas... E tem sido muito frequente. E nós, na avaliação, na consulta, temos estado a fazer uma avaliação psicológica e é impressionante. É impressionante mesmo. O que estamos a ver do fórum mental. Mental, sim. Daí a importância das organizações terem psicólogo do trabalho. Sim. Pode até não ser interno, pode ser um subcontratado, prestador de serviço. E agora lá está. O outro nosso desafio, né? Incutir as entidades empregadoras para terem a figura do psicólogo do trabalho nas organizações. Eu digo sempre que a medicina do trabalho não anda só, né? Precisamos de de maneira precisamos de todas as outras áreas, do enfermeiro do trabalho, psicólogo do trabalho, higienistas e até todas as outras especialidades que acabam por casar com a medicina do trabalho. É necessário trazermos essas figuras. Mas daí é onde eu às vezes digo que é bom quando também entra este suporte que é esses gestores. Exatamente. Porque eu digo sempre, a medicina do trabalho ela tem que ser feita também com números, com Sim, estatísticas. Se nós não estatísticas. tivermos estatísticas, também não vamos Não conseguir existe. convencer Exatamente, sim. os você líderes não top. mede, não. Sim, não vai... O que não é mensurado não é- Eu não posso chegar numa empresa e dizer, olha, vocês aqui têm que fazer o programa, têm que implementar o programa de saúde mental com os vossos trabalhadores. Sim, mas Yeah. vou implementar para quê, doutora? Posso. Mas se eu chegar lá e disser, olha, este Durante o ano, período X, durante o período X, exatamente, tipo, de vossos X trabalhadores, X estão nessa condição, isso. então há necessidade. Parece que não, mas é um desafio, é algo que nós temos que começar a ter como prática, Sim. enquanto médicos de trabalho, enquanto gestores, começamos a ter essa estatística. É preciso. Porque só assim mesmo é que vamos também chegar e conseguir convencer o patrão. Eu, por exemplo, houve uma altura que eu, para implementar alguns processos na gestão dos acidentes de trabalho,
A minha organização foi um bocadinho com isso. Antes, quase, pronto, tem acidente, vamos notificar a seguradora. Tem acidente, vamos notificar a seguradora. Mas uma altura que vamos notificar, tá bom. Mas comecei a fazer de forma interna, individual. Às vezes digo, nós também temos que ser proativos, em vez de fazer as coisas, e que há coisas que nós podemos fazer sem ter permissão. Sim, sim. E nós podemos fazer, só para começar a tentar ter essa estatística, que não vai interferir na questão. E quando chegou uma altura que eu disse, olha, tá vendo, isto está aqui, nós tivemos X acidentes. Né? Olha aqui esse extrato, por exemplo, da seguradora em termos de gastos, o que vai pagar depois na próxima pólice. Então, vê se nós fizéssemos, implementássemos o programa assim, fazer estas campanhas de sensibilização, vamos reduzir de cara a 50%. E quando implementamos as campanhas de sensibilização e tudo mais, tivemos um ano em que foi assim impressionante, que saímos assim do número de 33 acidentes e passamos assim para 5 acidentes. É isso. Então, aquilo também estimulou os líderes, né? Então, é importante nós termos também estatística, porque não adianta nós só ficarmos aqui a falar bonitinho e não termos estatística. E nós, infelizmente, a nível da saúde ocupacional, eu às vezes digo, IGT, estatística que tem de doenças profissionais, depois não se notifica. Muitas empresas não notificam. Mesmo em termos de acidentes, muitas empresas não notificam. Eu tenho um caso que pediram uma ajuda para tentar ajudar de um acidente que foi há 4 anos atrás, mas porque o trabalhador nesse momento ainda teve uma fratura da tíbia, mas que nesse momento diz que continua a sentir dores e tudo mais. Mas quando eu peguei no processo para ir tentar ver, a empresa não notificou esse acidente na IGT, quer dizer, nem também não tinha seguro de saúde para acidentes de trabalho. Quer dizer, então ali agora em discussão, trabalhador que já não quer trabalhar, mas quer ser indemnizado, a empresa não quer mais. E aí isso vai num limite. E um monte de inconformidades ali. Isso vai no limite, certeza, a empresa ela vai perder esse processo. Mas é um negócio que ainda vai ser moroso, cansativo, tanto para o paciente, o trabalhador em si, quanto para a empresa, e desnecessário um custo que poderia ser evitado, totalmente evitado. Em relação assim às inovações ultimamente ligadas principalmente assim à saúde ocupacional, já tem estado a utilizar ou a implementar alguma tecnologia que já vai surgindo, ou ainda nem por isso? Assim, eu sou apaixonado por tecnologia e por inovações. Eu digo sempre que o mundo é dinâmico e nós não podemos ficar de fora. Temos que seguir esta evolução, essa velocidade da luz. Claro que sem perdermos os princípios básicos e a parte humanizada da saúde em si. Mas a inovação, para mim, tem sido muito benéfica. Vamos começar mesmo pelos softwares. A parte da gestão em si dos programas de medicina do trabalho. Isso aqui é um aliado importante. Eu não vivo sem. Quem vive sem, não é? Quem vive sem. E de um lado, traz-nos a otimização dos serviços, maior controle, maior velocidade a termos dos resultados, melhor eficácia também, porque não só os softwares, como todos os outros equipamentos em si, imaginemos os equipamentos para mensuração do nível de luminância, poluição sonora e tantos outros elementos para fazer avaliações qualitativas e quantitativas dos fatores de risco, isso já de forma geral. Então, cada vez são mais precisos, mais humanizados e com respostas mais rápidas também. Mas indo para os softwares, para além de termos a otimização do tempo, trazem-nos cada vez menos gasto de papéis que depois iam contaminar o meio ambiente. Então, já ficamos aqui amigos do meio ambiente, reduz a utilização de tintas também, não é? Reduz muito os custos, de certa forma, para as organizações e otimiza o nosso trabalho. E outra vantagem é imagina, eu estou a fazer os processos cá em Luanda e depois está sol nos Estados Unidos, preciso de coisas para esse processo, automaticamente vais para o software, depois o João que vai fazer a análise estatística ou vai para ir para o dashboard, então somos da vantagem. Sim, então pego aí os softwares e depois são os equipamentos também, né? Cada vez mais atualizados, mais diferenciados também. E a grande vantagem que eu vou tocando sempre também, lá está a literacia, o acesso à informação, né? E apresentar de formas muito diferentes e nos podemos capacitar cada vez mais. Então a tecnologia é minha best friend ultimamente. Acredito que também é do João. Partilho essa paixão. Assim,
tudo que você falou, eu concordo e reitero, né? Eu acho que esse é o caminho. Tecnologia hoje não dá para viver sem. E a Covid, de todos os males que trouxe, nos trouxe um bem muito grande, que foi a evolução rápida. Exato. Né? Sim. E foi na Covid que eu comecei a trabalhar mais com tecnologia. Eu sempre fui fã de tecnologia. Eu gosto de velocidade, eu gosto da informação rápida e eu gosto da informação na mão. Então, eu sempre senti uma dificuldade muito grande aqui em Angola de entrar num banco de dados e buscar qualquer informação. Eu quero saber qual o nível de hipertensão que nós temos aqui, qual é a faixa etária de hipertensão. Você não acha. Quando você acha, você tem alguma dificuldade de saber se aquele dado está fidedigno, né? Foi mensurado da forma correta. Então, nível de tecnologia, falando de sistema, primeiramente, eu senti uma dor muito grande aqui em Angola, que era ter um sistema de medicina profissional de Angola. Não tinha. Ou era português, ou era brasileiro. Então, o português. Às vezes no Brasil, ou mesmo português, tínhamos que tentar adaptar a nossa realidade. Exato. Sim. O brasileiro, a gente tem, eu acho, um sistema maravilhoso, mas ele não serve para Angola porque ele está integrado com o INSS do Brasil. Né? O E-Social. Então, o E-Social não me serve. Gente, o que eu vou fazer da vida? Vamos desenvolver um sistema. Sentei lá, encontrei alguém que sabe muito de informática. Falei, eu vou ser o seu consultor e você vai escrever tudo que eu vou dizer. E depois a gente testa e vamos ver como é que funciona. Por acaso é um sistema que você conhece bem. Assim, e é fantástico, é dos melhores. E nós desenvolvemos aquele sistema com um padrão aqui para o país, para atender o país, mas pensando a futuro. Porque ali a gente consegue, com a tecnologia, nos dar algumas garantias. Não garantia de diagnóstico, isso é um ato médico, né? É uma mensuração, é um ato profissional, um ato de enfermeiro, enfim. Mas é ter ali a informação. Hoje eu sei, dentro da população que eu atendo, quem é hipertenso e quantos são. Por empresa, por província, enfim. Né? É a forma da gente gerir. Graças a essa informação, eu consigo olhar para aquele processo e fazer exatamente o que você disse. Mesmo programa para isso. Assim, você tem muito hipertenso, você hoje pode não perder esse funcionário, mas amanhã, se você não tratar, você vai perder ele. Sim, porque até posso ter uma empresa e dizer assim, pode até vir aqui o Jorge e dizer, olha, eu preciso que vais lá fazer uma palestra sobre hipertensão. E às vezes eu vou dizer, não, mas para aquilo que nós já fizemos, o teu problema não é hipertensão. Exato. O teu problema é alimentação saudável. Exatamente. Isso. O teu problema é a obesidade. Quer dizer, e às vezes, mas isso porque temos que ter mesmo essa estatística. Por acaso a Covid, mesmo a única coisa ajudou muito. Eu falo também em particular porque nos ajudou bastante porque nos anos havia empresas, nós tínhamos que estar ali a imprimir os certificados, a irem buscar ou a enviar. Hoje não, aquilo fez com que desenvolvêssemos um portal. Hoje a empresa pode até estar lá na plataforma, pode estar nos Estados Unidos, pode estar no quando o banco, ele vai aceder. Já não precisamos estar ali naquela de estar ali a imprimir. Hoje já conseguimos estar a desenvolver certificados com código QR, que garante a informação. Infelizmente, nós temos as clínicas que têm fazenda no modelo tipo um Word. Então, em termos de falsificação, é muito mais fácil. A gente teve recente agora uma falsificação. Sim. O trabalhador modificou as datas. E isso acontece muito. Ele deu tanta sorte que a gente tem um QR Code, alguém foi lá, pegou no QR Code. E viu que não. Tem alguma coisa errada aqui. Eu ainda acho que é muito importante mesmo dizer esses softwares mesmo, as empresas investirem, que é muito, muito, muito bom. O problema é que acham sempre que é um custo mesmo. É isso, mas às vezes um custo baixo para um benefício muito grande que você vai ter. E a longo prazo, né? E a longo prazo, aquela informação é sua. Então hoje, através desse sistema, a gente tem uma parte web que o próprio RH ou a empresa responsável ou a equipe de saúde responsável da empresa tem acesso a algumas informações. Sabe quando é que tem que fazer um novo exame, né? Sabe se aquele trabalhador está apto ou se não está apto. O atestado dele está lá, ele vai lá, baixa e está tudo direitinho, tudo bonitinho. E não só. A gente tem a fiabilidade da informação. A LGPD está por aí. Então, ali, a informação do cliente, do paciente, do trabalhador em si, ela está guardada. Ninguém tem acesso. O médico tem acesso ao processo clínico, o enfermeiro tem acesso à parte dele, o laboratório, só o laboratório.
E essa capital informação humano está só reservada. atestado, exatamente. O capital humano só o atestado, o trabalhador tem acesso ao seu atestado e aos seus exames. Isso. Então, assim, essa informação está guardada. Então, isso faz sentido para que você tenha mais confiança nos dados que você está tendo. Os dados são gerados para você, empresa em si. E você quer, pô, aqui tem trabalhadores que estão aí há 20 anos na mesma empresa. O que o cara fez há 20 anos atrás? Não vai. Então, o histórico que está salvo ali vai te ajudar a olhar para esse trabalhador que apresentou uma determinada doença agora. Ele tinha, não tinha uma doença do trabalho, não é uma doença do trabalho. Então, isso tudo são informações que a gente, dentro dessa tecnologia, e tem inteligência artificial ali ajudando, né, a gente a mapear melhor, a gerir. Ele vai dizer, ó, essa faixa etária, esse é o índice de doença, esse é o top 10 das doenças que aparecem na medicina. Mesmo quando temos também um problema. Não sei, o Jorge, se alguma vez já aconteceu, mas eu já tive situações em que, quem me dera, se tivesse na altura, assim, porque temos às vezes alguns casos que o trabalhador, por alguma situação, entra com uma ação com o empregador e muitas das vezes precisam, e muitas das vezes precisam de um relatório de toda a assistência que esse trabalhador teve com aquele empregador. Então, se a pessoa às vezes também não tem essa informação, esses softwares ajudam muito também nisso. E a gente porque não fica ali naquele formato tradicional, à procura de processos, papéis e mais papéis. Ainda tem um problema que dificulta isso, essa informação, que não existe nada integrado para todas as empresas, que é o meu sonho. Todas as empresas ter ou o meu software ou o software de qualquer uma. Que nem, por exemplo, no Brasil, sim. Que nem, por exemplo, no Brasil é obrigatório. Tem um software mesmo a nível nacional que tem que ser submetido. Amanhã ele faz na sua empresa, depois ele faz na minha. A informação ficou para você, ficou para mim. Mas para a empresa não ficou nada. Sim. Porque vai se perder, a gente sabe da dificuldade de fazer um armazenamento de informação no papel, de ter um arquivo físico, tem todo esse processo. Sim. Então você perde a informação. A tecnologia veio para facilitar isso e para ajudar bastante. E dentro disso hoje, não só falando de sistema em si, mas também tem um pouco a ver com o sistema, são os equipamentos em si. Hoje eu trabalho com os equipamentos de point of care que me facilitam em área remota. Eu não posso levar um BS-120 para uma província. Um negócio gigante. Eu levo um equipamento que é do tamanho dessa caneca e ele vai me fazer um hemograma, ele vai me fazer uma glicemia, vai me fazer uma taxa de urina, aquilo que eu preciso para atender um rastreio. Né? Eu não vou fazer uma medicina investigativa a fundo para tentar descobrir um cancro, fazer um mapeamento genético, nada disso. Exames do foro ocupacional, não é? Os exames que a gente precisa para o foro ocupacional em área remota. É muito difícil, né? Você levar um equipamento, montar um laboratório, armazenar, até para transportar a amostra você precisa de licença. É uma complexidade muito grande para fora de Luanda. Trabalhar em Luanda é muito fácil. A gente tem tudo aqui. Agora, fora é o tema. Agora, pronto, já chegando assim ao final, vou pedir aqui os dois. Foi muito rápido. 10 minutos. Não pode. E mais dizer... Estávamos na introdução, né? Eu digo sempre aos convidados, o facto de virem, estarem cá hoje, não significa que não vão voltar. As portas estão abertas, sim, porque no fundo é mesmo isso. A medicina de trabalho é multidisciplinar, não trabalha sozinha, trabalha com quase todos. Eu às vezes até digo, há especialidades que deviam nos reconhecer mais, porque há trabalhadores, e aquilo que o João há pouco disse, que a única consulta que ele tem é a medicina de trabalho, porque ele vai fazer pela empresa. Então, aquela é a única consulta que ele tem também, de explorar, de dizer ao médico, olha, eu tenho isto, eu tenho aquilo, eu tenho isto, e que ele tem também a oportunidade de ter um profissional a interessar-se por aquilo que é não só a vida dele profissional, mas a vida dele social. Então, há muitas questões. Só que, tipo, que agora veio-me assim à mente, eu tive uma situação, por exemplo, de uma trabalhadora auxiliar de limpeza, em que a empresa depois já estava até a querer pedir um exame, mas para tentar ver até que ponto ela
do fórum mental estava mesmo bem, porque ela faltava muito e tudo mais. E que quando veio a consulta com o médico do trabalho, naquela de nós estamos a ver, eu disse, não, deem-me suas informações das baixas dela e tudo mais. E às vezes onde eu também digo, o RH é um departamento que devia também trabalhar de forma muito ativa com a medicina do trabalho. Por causa do absenteísmo, por causa da gestão do absenteísmo, principalmente por baixa médica. E esta trabalhadora, naquela deu de consultar toda a informação que a empresa deu, comecei assim a ver, e algo chamou a atenção, que ela sempre, as baixas dela, eram quase sempre na mesma fase do mês. E eu olhei para aquilo e disse, calma aí, onde é que tu vives? Ah, vivo no sítio tal. Ok, sem inscrição, quanto é que é o teu salário? Ah, é X. Tens quantos filhos? Comecei a puxar um bocado, porque a OMS diz que a saúde, o bem-estar geral não é só físico, mas também mental e social. Daí ter dito a importância do médico, o trabalho, ouvir o trabalhador. Ouvir o trabalhador. E quando fui ver, ali avaliar, fiz aquele histórico dela, disse, ok. Porque ela chega sempre àquela altura do mês, ela já não tem dinheiro para o táxi. Então, o que é que ela faz? Vai a um posto médico, a um centro, faz uma consulta, mas para ter uma baixa. Isso é muito comum. Então, e muitas das vezes um médico consegue identificar isto, e mesmo junto do RH, tentarem ver formas de melhorar as condições também, ou de salário, ou de subsídio, alguma coisa dessa. E às vezes são coisinhas simples que nós podemos mudar. E às vezes digo, os RHs das empresas às vezes têm uma taxa elevada de absenteísmo, e que às vezes são coisas que facilmente podem ser resolvidas, mas não se identifica. Porque só estão ali para meter no mapa do ano de que houve, se tem majoração, se não, e receber só. Mas não vão a fundo do porquê que aquele trabalhor está no ano todo. Não, já teve, todos os meses tem uma baixa, mas só estavam preocupados que a trabalhadora tinha problemas mentais. Porque está sempre a faltar e não sei. Quando eu concordo, mas graças a Deus a empresa teve a sensibilidade, conversou-se, teve a sensibilidade e melhorou as condições. Por acaso houve sensibilidade do empregador e hoje ela está aí. Porque assim, o Dr. Jorge falou da questão do médico ver e não só ver, de ouvir, né? Foi exatamente a atividade que você teve. E dentro desse contexto, parece que é simples, né? Parece que é uma coisa tão pequenininha, mas que fez uma diferença muito grande, provavelmente para a trabalhadora e provavelmente para os familiares também, não é? Sim. As pessoas que dependem destes trabalhadores. Sim. O convívio social, às vezes, é muito difícil. A gente sabe que, às vezes, as pessoas moram em lugares difíceis de acesso, perigoso. Eu tenho uma clínica que eu fazia gestão até pouco tempo, os funcionários, a clínica fechava às 20 horas. Os funcionários falaram, cara, eu não posso entrar depois das 20 no bairro. Como é que eu faço? Né? Então, assim, isso é preciso ser visto. É preciso ver também a condição dessas pessoas. E ter um RH junto com a medicina social, com a medicina ocupacional, não é um luxo, é uma obrigatoriedade. Porque a medicina, o RH é quem é o responsável por introduzir essa pessoa dentro do ambiente de trabalho. Mas ele não pode ter responsabilidade de examinar. Ele não tem o olhar crítico, clínico, né, para poder dizer se você está bem ou se você está mal. Ele pode identificar que tem muita falta. Agora, o porquê disso pode ser muito além daquilo que ele está vendo. E é onde um profissional entra, conversa, pesquisa, investiga e traz uma solução que provavelmente vai ser benéfica na grande maioria dos casos. Outro a gente sabe que não tem jeito. Mas é uma minoria muito pequena. Okay, então, para nós terminarmos, eu vou pedir aos dois de forma assim bem resumidinha que deixem aqui o que é que vocês recomendariam para as instituições, né? Ações para melhorar os serviços de saúde ocupacional. De forma assim resumida, quais são as recomendações que deixam? Olha, eu vou parecer redundante, né? Mas resumido, eu acho que essa integração entre 3 áreas que para mim é extremamente importante dentro de uma instituição para poder fazer a medicina ocupacional funcionar. RH, HSE e medicina do trabalho. A integração desses 3 grupos vai fazer uma diferença muito grande na hora do cuidar. Concordo. O resultado final vai ser outro. Porque hoje a gente vê muito disperso. O RH hoje ele vai empurrando para alguém. Quando tem, às vezes não tem o HSE, né? Na própria empresa. Gente, ou contrata alguém para ser seu próprio HSE, dependendo do tamanho que você tem, ou subcontrata uma empresa para fazer isso. Mas isso muda muito o processo de acidente, o processo de doença, o processo do médico cuidar em si e a execução dos exames deixar de ser só obrigatório, né? Olhar para esse trabalhador
como realmente uma figura importante ali, tanto profissional quanto pessoal. Que isso vai fazer muita diferença na produção das empresas. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Ok, eu concordo. É verdade, também concordo. Jorge. Já, algumas coisas que eu iria dizer, João, que eu já acabou por dizer, mas eu vou, assim, as minhas notas finais vou dividir por duas partes. Uma é para as entidades empregadoras, né, e os decisores, para que olhem para os trabalhadores, na verdade, como uma peça fundamental das empresas. E para isso é necessário garantir que ele esteja saudável, porque senão não há rendimentos. Não há né? produtividade. Não há Verdade. produtividade. E não só aí o absenteísmo, mas também o presenteísmo, né, que eu tenho estado a dizer. Sim, sim, Ele até sim, pode sim. estar, enfim, Ali, porque eu não mas falto, não eu nunca está. faltei, mas Sim. está ali e não está, não Mas não produz está. nada. Então, é importante valorizar e olharem para a medicina do trabalho como um investimento que terá retornos a médio, curto ou longo prazo, mas há sempre retornos. A outra deixa é para os profissionais de saúde, os que atuam em higiene, saúde e segurança no trabalho, os médicos do trabalho. Devemos nos posicionar. Não podemos ser médicos que só se limitam a realizar exames de medicina do trabalho, porque os exames de admissão periódicos, ocasionais de admissão, são 5% da medicina do trabalho, ou 0,5%. Então é importante nos posicionarmos, porque somos os únicos profissionais que cuidam de todas as pessoas que trabalham no universo, cuidam de todas as outras especialidades, todos os outros médicos, enfermeiros, e somos os médicos que zelamos a saúde do trabalhador, mesmo ele estando saudável, para prevenirmos doenças, né? E manter os ambientes de trabalho seguros e saudáveis. Aliás, aqui estamos os trabalhadores seguros e saudáveis, né? Então, é isso. E depois, para os profissionais de saúde, do trabalho, é importante que não se esqueçam que é sobre pessoas. Então, para isso, é necessário termos aqui o domínio da tríada do saber. O saber ser, saber saber, saber fazer, não é? Primeiro tem que saber ser, tem que ter princípios, tem que ter ética, tem que ter os seus princípios muito bem embasados, para que depois trazemos aí o saber saber. Para isso temos que nos capacitar sempre, sempre, cada vez mais. Não ficarmos limitados com o que aprendemos durante a especialidade. Não entrarmos em guerras desnecessárias. É a ideia de nos unirmos e fazer ciência como tal, né? E depois o saber fazer, né? Que eu já sou, né? O saber ser, o saber saber, já adquiri conhecimento, agora o saber fazer. O bem fazer, bem que falamos fazer. aqui, não é fazer por fazer, é fazer bem. Né? Exato. E pronto. Há Então, dias eu isso. participei num evento, num workshop de uma instituição e participei numa mesa redonda. E nesta mesa redonda, para além do médico do trabalho, também estava uma pediatra. E na altura Ok. alguém questionou, mas tu vais ali àquele evento, o que é que uma pediatra vai ali fazer com saúde ocupacional? Eu disse, olha, é assim, vocês é que não conseguem refletir, mas Pois. o médico do trabalho interage com todas as áreas. sem E eu dúvida. disse, olha, este pediatra atende crianças, ok, Sim. são idades distintas, embora há países que às vezes têm aquela coisa de trabalhadores infantis, que não é legal, mas Sim. que existe. Mas eu disse, essa pediatra está a atender crianças. Quem são os pais dessas crianças? Exatamente. São trabalhadores. Exatamente. Então, e muitas das vezes é importante também o próprio pediatra também ter noção sobre fatores de riscos ocupacionais. Exatamente. Que quando ele recebe uma criança com alguma doença do foro respiratório, dermatológico, seria também importante esse médico, esse pediatra perguntar ao pai ou à mãe onde ele trabalha. Exatamente. É. Exato. Então, verdade. é muito importante. Às vezes aquela criança tem aquela situação respiratória, mas que é devido... decorrente de uma situação... uma condição do pai. do pai, Da exatamente. exposição de Exatamente. algum risco ocupacional Sim, que esse pai sim. tem. E ficou assim, uau, afinal, a medicina do trabalho, as pessoas não têm noção Pois. do quão multidisciplinar ela é. Sim. É. Mesmo aqui precisa de um Até médico mesmo do com trabalho. uma- Estou a com fazer uma uma- provocação. Mesmo aqui precisa de médico do trabalho. Até mesmo numa instituição. Às vezes eu digo, em tempos que gravamos um episódio sobre a gestação no contexto laboral. Sim. E as pessoas às vezes não valorizam. Tem uma trabalhadora, ok, a trabalhadora ficou grávida. Ok. É necessário olhar para essa Exatamente, trabalhadora. sim, sim, sim. Não é só... Readaptar, E tem que exato. ser um acompanhamento. Médico de trabalho, RH, a ginecologista. Ginecologia, exatamente. Porque às vezes ela tem necessidade de fazer troca de posto-trabalho. Porque Sim, vai estar sim, exposta a algum exposta fator de risco que risco, pode fazer mal. exatamente. Então as pessoas pensam que o médico de trabalho
é uma especialidade É só para assinar só papel. para assinar papel. Mas não é. Eu já Muito tive pelo colegas contrário. assim dizerem, não, tudo que tem a ver com formulários, porque foram assim uma vez assim a instituições dizer, não, olha, preciso desse preencher esse formulário, porque pediram no banco. Não, isto aqui não é com clínica geral, não é com medicina interna, não é com nada. Isso é com a medicina de trabalho, porque a medicina de trabalho é que é tudo que é formulários. Mas não, as pessoas não têm São muito noção. enganados, né? É. Muito. Então, e para isso é que existe o podcast Trabalhador Seguro. Exatamente. Para mostrar este lado. Essas abordagens, desta, essas abordagens têm que existir. Tem que E que eu conto existir. com vocês nas próximas edições. Estaremos Nós aqui. viemos, com certeza. Estaremos Nós como viemos, convidados, tivemos. como espectadores. Porque o que não falta são assuntos Claro. na saúde ocupacional. Nós E temos, hoje nós estávamos na introdução. Sim, Hoje só foi a introdução. nós temos assunto aqui por uns 100 anos, fácil. Então, olha, muito obrigada pela vossa presença. Foi Obrigado. muito bom. E até a próxima. Até a Até a próxima. próxima.